Olá, tudo bem, pessoal do YouTube, do Instagram e Facebook? Boa noite a todos. Mais uma vez estou aqui fazendo um vídeo para compartilhar com vocês. É um assunto muito importante que a gente vamos abordar hoje, nesse exato momento, que acredito que nós vamos aprender muito com o que vai ser dito hoje aqui. Eu vou estar falando de algo que é questionado muito nos dias atuais, que é sobre a depressão, que é a doença do século XXI, onde que as pessoas questionam e perguntam por que muitas das vezes há esse tipo de situações na humanidade. Bom, então, de acordo com os especialistas dizem que tem em torno mais ou menos de 8 sinais que relatam quando uma pessoa está no estado de depressão ou ela está depressiva, tá bom? Mas eu não vou me focar em relação aos sinais, eu vou estar me aprofundando um pouco mais e dizer para vocês o porquê que ocorre a depressão na raça humana. O ser humano, vamos começar. Antes de começar a falar sobre esse assunto, quero dizer para vocês que esse vídeo ele vai ser um pouco comprido, porque não tem como explicar sobre esse assunto em um vídeo de 3, 4, 5 minutos, tá bom? Então vai ser um pouco mais comprido, mas eu tenho certeza que vai ser válido, vai ser muito importante e vai ser proveitoso o que vai ser falado hoje aqui, tá bom? Então, o ser humano, a raça humana, tanto homem como mulher, ele tem três essências que nós podemos distinguir e entender em três partes, que é corpo, alma e espírito, ok? Corpo, alma e espírito. Vamos sim entender para a gente poder entrar nesse determinado assunto. O nosso corpo físico que a gente tem, ele existe um alimento no dia a dia qual a gente precisa se alimentar. E de que se alimenta o nosso corpo? Geralmente é de arroz, feijão, enfim, dependendo do estado do país, a cultura é diferente, mas o certo é que se alimenta de alimentos, né? E o espírito do homem, o espírito ele não se alimenta, porque o espírito ele é dado por Deus, como o próprio livro relata, que o espírito ele é dado por Deus, e o homem, quando ele morre, esse corpo ele vai à terra, o pó da terra volta para o pó da terra, o espírito volta para Deus porque é de Deus. Primeiramente, eu quero abrir aqui um parênteses e quero falar para vocês que eu não estou falando aqui de religião, até porque não sou religioso, tá bom? Não sigo nenhum tipo de religião, apenas acredito em Cristo Jesus. Então, eu estou falando da palavra, não de religiões. Eu quero que vocês não me entendam, não me levem por esse lado em questão de religião, tá bom? Então, o corpo se alimenta de alimentos, arroz, feijão, macarrão, depende de qual é o local que você, qual é o país que você habita, dependendo da cultura, tá bom? O espírito, quando você morre, você automaticamente sua matéria volta para a terra, para o pó, e o espírito volta para Deus porque é de Deus. E o que é alma? Palestrante, alma. Alma é um ser inteligente que raciocina e toma suas decisões. A alma é algo intelectual, é algo facultativo que o homem tem, que o homem tem a capacidade de entender e saber o que é certo, o que é errado, e toma suas decisões em questão quando vai fazer. Mas a alma ela se alimenta? Claro, a alma se alimenta, o corpo se alimenta, já disse agora há pouco do que o corpo se alimenta. A alma ela também se alimenta, só que a alma ela não se alimenta de arroz, de feijão, de macarrão e etc. Não é disso que a alma se alimenta. A alma se alimenta do conhecimento dos escritos, da palavra do eterno. É disso que a alma se alimenta, tá? Porque a alma, você não vê alma, você não tem como abraçar a alma, mas você sente a alma, você sente que você dentro de você tem algo importante que faz com que você fique inteligente. Isso se chama alma, é um ser inteligente. E de que ela se alimenta? Ela se alimenta da palavra, de algo espiritual, tá bom? E o espírito ele não se alimenta porque ele é forte, enfim. Então vamos se entender, se você fica mais ou menos 1 ou 2 ou 3 dias sem se alimentar do alimento cotidiano, automaticamente você começa a ficar fraco ou fraca. E vem ficar uma pessoa anêmica e pode até ter doenças graves em relação à decorrência, tá bom? Isso é notório, não tem como. Agora imagine uma pessoa que ela não se alimenta de algo espiritual, do pão espiritual, se ela não tem contato com a palavra
do Eterno, com a palavra do Criador, se ela não se alimenta, eu tenho certeza que o brasileiro, por mais que se alimente pouco, ele se alimenta 3 vezes no dia. Um lanche pela manhã, um almoço pelo meio-dia, acredito que um lanche pela tarde e uma janta à noite. No máximo, são em torno mais ou menos em torno mais ou menos, no mínimo, são em questão de 4 alimentações diárias, para poder essa matéria, esse corpo se manter de pé. E a alma? Será que você tem intimidade com a palavra, com o verbo, com os escritos de Deus, pelo menos uma única vez no dia, para que a sua alma não fique anêmica? Tenho certeza que a maioria das pessoas não. Por quê? Porque no Brasil, infelizmente, a maioria dos brasileiros, eles gostam de falar, eles gostam de dominar, eles gostam até de ensinar, mas nunca foram alunos. Eles nunca aprenderam para ensinar. E a maioria das pessoas não gostam de ler os escritos sagrados. Infelizmente, essa é a verdade. E por isso tem muitas pessoas que estão com essa alma anêmica. Aí entra o processo da depressão. O seu corpo está bem cuidado, a sua musculatura está bem cuidada, fisicamente você aparentemente parece estar bem, mas a alma está anêmica, a alma está depressiva. E aí o que acontece? O causador principal para que uma pessoa ela comece a entrar no estado de depressão. Existem outras questões, mas eu vou focar nessa. Mente vazia. Pessoas que têm mente desocupadas é um carro forte para entrar no estado de depressão. Porque quando nós estamos com a nossa mente vazia, geralmente vem à nossa mente, são pensamentos tortuosos, pensamentos negativos, e a gente começa a nos desvalorizar. Por quê? Porque está com a mente vazia. E existe um ditado popular aí que a população fala, que mente vazia é oficina, né, do inimigo. E, entre aspas, eu até concordo. Então, o que acontece? Quando a pessoa está com a mente vazia, automaticamente ela vai colocar na sua mente coisas que vai projetar uma depressão na vida dela. Por quê? Porque não tem conhecimento do que é alimentar a alma. O corpo está até bem alimentado, mas a alma não está. Tem pessoas que quando estão no sintoma de depressão, umas engordam, outras emagrecem. Por quê? Porque há um distúrbio mental na pessoa. Tudo começa na questão da mente. E aí a pessoa que está sem fazer nada, ela não tem projeto, ela não tem sonho, só quer passar o dia todo deitada ou deitado, pensando em coisas ruins, só pensa em coisas ruins, não pensa em coisas boas, e isso começa a acarretar. A pessoa perde o sentido da vida, aí vem os primeiros sintomas, quer tirar a vida, desvaloriza a vida que o Eterno deu, entendeu? Não quer conversar com as pessoas, quer se isolar e se sente desmerecida. Por quê? Porque ninguém me olha, ninguém me favorece, ninguém olha para mim, que ninguém me dá atenção. Por quê? Porque a pessoa ela olha para dentro de si e percebe que ela não tem mais sentido. Tudo porque ela tem um poder da escolha. Ela tem um poder da escolha. Então a maioria das pessoas hoje, no século 21, estão no estado de depressão. Um dos motivos é mente vazia. Pessoas que ficam 24 horas, muitas das vezes, nas redes sociais, conversando com pessoas de longe e não dá atenção para o filho que está perto, para a filha que está perto. A esposa não dá atenção para o marido que está perto, o esposo não dá atenção para a esposa que está perto. Enfim, conversa com pessoas através das redes sociais que está do outro lado do mundo, mas não conversa com as pessoas que estão em volta de si, não faz aquele ciclo de amizade. E isso também o acarreta, ou seja, as pessoas passam a se dedicar em pessoas que estão distantes da gente e dando pouca importância para aqueles que estão perto no nosso dia cotidiano. Como é que eu faço para não cair nesse mal, para não estar no estado de depressão? Existem várias metodologias de você se policiar e não cair nesse erro. Mas eu vou te dar aqui a principal. Primeiro, ter conhecimento dos escritos, da palavra do Eterno. Tá? Não estou falando de religião, não estou falando de seguidores. Eu estou falando do Eterno, do verdadeiro. Primeiro, aprender a ler bons livros. E o livro que eu te indico em primeira mão é os escritos, a Bíblia Sagrada. Tá bom? Então, a partir daí, você vai começar a ir em lugares maravilhosos, tipo paisagem, tipo floresta, procurar se aproximar de pessoas novas, fazer amizade com pessoas positivas, tá sempre motivada, trocar ideias positivas, tirar da cabeça aquilo que não te edifica, aquilo que não te constrói, aquilo que só te destrói, e começa a colocar coisas que vai construir algo na tua vida. Isso é importante. Quando você se sentir sozinho, procura se aproximar de pessoas que possam somar.
O homem não foi feito para viver isolado. O homem não foi feito para andar individual. O homem foi feito para se comunicar, para conversar, para fazer coisas boas, porque fazendo isso as pessoas também vão agregar a esta pessoa também, tá bom? Então a pessoa depressiva, ela é estressada o tempo todo, é amargurado o tempo todo, reclama de tudo. Se o sol tá quente, reclama. Se tá chovendo, reclama. Se ganhou muito dinheiro, reclama. Se ganhou pouco dinheiro, reclama. Se tá empregada, reclama. Se tá desempregada, reclama. Por quê? Porque perdeu o sentido da vida. Não tem mais sentido. Vive por viver, não agradece. Então, isso é complicado. O século XXI, a depressão é a doença do século XXI, porque as pessoas elas estão longe do eterno, elas não estão mais próximas, elas se aproximam das coisas, do ilusionismo, mas não se aproximam da verdadeira sabedoria que é o Criador dos céus e da terra. Tá bom? Então fica essa dica aqui, eu vou estar encerrando esse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no meu canal, ative o sininho para o YouTube identificar e mandar mais vídeo para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comentem aí embaixo, coloque seu comentário que será bem-vindo, tá bom? O vídeo ficou um pouco comprido porque o assunto ele é muito importante. Ficou muitas e muitas outras coisas também que eu poderia falar, mas infelizmente o tempo não nos permite, ok? Show de bola, sucesso para todos, ok?